paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo, dando continuidade à série Cartas Paulinas, vamos conhecer um pouquinho a segunda carta que Paulo enviou para Timóteo. Como sempre, iniciamos com um texto da mesma carta, um contexto histórico e depois resumimos os capítulos, tá bom? Então vamos lá, o texto muito interessante, um dos principais dessa carta é o capítulo 4, verso 7. 2 Timóteo 4, 7 diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus por isso. As últimas palavras do apóstolo Paulo, né? Palavras que poderiam ir no túmulo dele, por exemplo, tá? O grande homem de Deus. Bom, o contexto histórico da segunda carta de Paulo a Timóteo é um pouquinho triste, né? Porque quando o apóstolo Paulo ele morre. Mas vamos lá. Nessa segunda carta, ela traz para nós as últimas palavras de Paulo e nós percebemos por ela que Paulo ele sabia que iria morrer quando escreveu essa carta. Veja 2 Timóteo 4, verso 6. Como nós sabemos, né, se você viu o vídeo anterior de 1 Timóteo, então entendo que você sabe, como nós sabemos, Paulo estava na quarta viagem missionária, deixou Timóteo na igreja de Éfeso e ele tinha planos de retornar para buscar o seu amado filho na fé. Veja 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 1, verso 2. Por volta do ano 64 depois de Cristo, Roma foi incendiada. E esse evento marcou a história. É conhecido hoje como Grande Incêndio de Roma. Se você quiser, você pode pesquisar sobre ele para ver mais detalhes, tá? Pesquisa lá, Grande Incêndio de Roma. E o que isso tem a ver com Paulo, Timóteo e tal? Bom, esse incêndio foi o que levou os dois principais apóstolos à morte. A morte de Paulo e a morte de Pedro. E a história é a seguinte: o imperador Nero estava no poder nesse momento e ele queria ampliar o seu palácio, que era cercado de casas comuns ao redor. Portanto, para ampliá-lo, ele precisava tirar essas casas que estão ao redor e abrir espaço, tá? Então, para isso, ele tinha que ter uma autorização para desapropriar essas casas, para depois derrubá-las, abrir espaço e construir o seu palácio. Mas o Senado romano não deu tal permissão. E os moradores ao redor, então, iriam continuar com as suas casas. Sendo assim, cruel como era, o Nero ele causou um incêndio de Roma. E esse incêndio, irmão, durou por 6 dias, sem controle nenhum. Quando finalmente foi controlado o incêndio, ele ainda permaneceu ativo por mais 3 dias, até que foi totalmente apagado. Então, muita gente morreu, muitas casas foram queimadas. É interessante que as casas romanas, elas eram feitas com muita madeira. E elas tinham cerca de 2 a 3 andares, na sua maioria. E ficavam aglomeradas aos montes, uma do ladinho da outra. E tudo isso contribuiu para o incêndio ganhar força e se espalhar rapidamente. Até porque naquela região tem ventos fortes e o vento espalhou o incêndio assim que varreu, né? Foi misericórdia. É uma coisa terrível de se imaginar. A história diz que Nero ele assistiu o incêndio e tocava um instrumento, uma lira, enquanto ele via a Roma queimando. Após o incêndio, o Nero ele comprou terrenos ao redor do palácio a preços baixíssimos, tá? E essa atitude colocou ele como principal suspeito de ter causado o incêndio. Então, para livrar sua barra, ele usou o seu poder, a sua influência, para colocar a culpa nos cristãos. Infelizmente, pois os cristãos foram acusados, culpados de
terem causado o incêndio de Roma. E é aí que começa uma grande perseguição do governo romano contra os cristãos, os servos de Deus. E essa perseguição dura por vários anos. Tá? E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você uma coisa. Não se engane. Não se engane nos dias de hoje. Não se engane. Porque hoje nós temos muitos líderes evangélicos que são famosos. Mas a fama é só o que eles têm. Eles não têm poder judicial. Os pastores famosos, pregadores, cantores famosos de hoje não têm poder financeiro, a maioria, tá? Para se defender de acusações. Ou seja, eles só têm a fama. Então eles são alvos fáceis de pessoas como Nero. Quem era Nero? Um político poderoso, cheio de dinheiro, de influência, e que com esse poder ele consegue facilmente colocar a culpa nos crentes. Entendeu? Então não se engane, esse tipo de coisa pode acontecer hoje, como realmente acontece. O político vai lá, faz a besteira e depois coloca a culpa no pastor, coloca a culpa em outra pessoa, em alguém que não pode se defender. Porque eu não sei o quanto você entende de processo, né? Mas ser processado e processar alguém gasta muito dinheiro, muito dinheiro. E quanto mais o processo se arrasta, é mais dinheiro jogado fora. É mais dinheiro que vai gastando. Entendeu? Então nós temos hoje muitos pastores, bons homens de Deus, que são famosos, mas que se isso acontecer com eles, eles não terão como se defender. Entendeu? Existem hoje líderes ímpios, né? Que tem poder sobre a mídia, que controla o jornalista, poder judicial com advogados, promotores, juízes e ainda poder financeiro. Eles conseguem comprar falsas testemunhas. Então, se você é cristão, esteja preparado para quando uma perseguição desse nível começar. E não acredite em ímpios quando eles estiverem acusando os servos de Deus. Tá? É triste isso, é triste. Às vezes um pastor é acusado, uma pessoa famosa é acusada do meio evangélico e nem tem prova nem nada, só tem uma falsa testemunha lá falando besteira. E é triste ver os crentes acreditando nisso. Irmão, você é crente. Você é crente. Dá o benefício da dúvida para os seus irmãos, para os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos em Cristo. É inocente até que se prove o contrário. Tá? A acusação não é prova. Exatamente não é prova. Ok? Então, acusação, calúnia, tudo isso pode acontecer. E nós temos que ser maduros e entender, né? E saber se defender. E não já sair matando o pastor, matando fulano, né? Com a língua, né? Matando todo mundo, falando mal, sendo que você não sabe de nada. Ok? Perseguição contra os servos de Deus existe até hoje. Tá? Então, muito bem. Com esse incêndio de Roma, a culpa é dos crentes, começa uma grande perseguição. E aí você vai ouvir a história, né? Se você pesquisar, você vai ver. Muitos foram queimados vivos. Muitos crentes foram queimados vivos. Incendiou Roma, agora vamos incendiar você. Muitos irmãos nossos foram jogados aos leões, nas arenas, por causa disso. Tá? Mas os primeiros a morrer, claro, foram os líderes. E entre eles, Paulo e Pedro. Pedro, ele morreu crucificado. Por quê? Porque a crucificação era a mais cruel punição romana. Tá? E ainda assim, Pedro não se julgou digno de morrer igual ao seu Cristo e pediu para que o virassem de cabeça para baixo. Agora, Paulo, como ele era cidadão romano, ele não podia receber a penalização mais cruel. Então, ele foi decapitado, que é uma morte mais rápida, né, do que a crucificação. E nós sabemos que foi enquanto Paulo estava na prisão, esperando o dia da morte, que ele escreve assim a segunda carta a Timóteo. Tá? Então Paulo ali, sabendo que vai morrer, ele está com esse sentimento de morte escrevendo a carta. Quando você lê a carta, dá para você sentir a tristeza do apóstolo Paulo através das palavras. E aí é interessante que a morte de Pedro, né, crucificado, foi semelhante à de Cristo. E a morte de Paulo, decapitado, foi semelhante à de João Batista. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é também pastoral, porque ela trata de um pastor deixando o posto
e passando o cajado da liderança para outro pastor. Talvez você nunca pensou nisso, mas Paulo, sabendo que vai morrer, ele está passando, deixando Timóteo, entre aspas, no seu lugar. Ou seja, como o principal missionário que vai dar continuidade a essas viagens, que vai continuar cuidando das igrejas que foram fundadas. Vamos ao conteúdo. No capítulo 1, Paulo ele se mostra esperançoso. De quê? De ver Timóteo. No capítulo 1, Paulo ele tem esperança de ver Timóteo. Ele imagina que vai dar tempo de ver o seu filho na fé uma última vez. Veja o verso 5. Então, ele imagina também que Timóteo está com medo. E ele antecipa isso, porque provavelmente Timóteo estava. A Roma está perseguindo todo mundo e Timóteo é um deles que vai ser perseguido. Então, ele antecipa e ele fala para que Timóteo se renove, que não tenha medo, que não sinta vergonha, de ser o principal discípulo do líder do cristianismo, que agora é um criminoso. O convite de Paulo é inspirador quando ele diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. No verso 8. Paulo ele ainda afirma, ou reafirma a sua crença. Ele sabe por que está preso, é pelo evangelho, e também sabe em quem ele tem crido. Glória a Deus. No capítulo 2, Paulo ele exorta Timóteo que ele deve transmitir o evangelho que ouviu a homens fiéis que façam o mesmo. Olha, esse conselho de Paulo é muito interessante. É claro que naturalmente nós vamos fazer isso. Jesus já tinha falado, ide fazer discípulos a todas as nações. Mas Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu te ensinei, ensina para homens fiéis e que esses homens ensinem a outros homens. Por que Paulo está dizendo isso? Não é óbvio? Sim, é óbvio, mas nós não temos tanta urgência de fazer isso. Mas agora os cristãos estão sendo perseguidos. Muita crente vai morrer. Então não deixa o evangelho morrer. Passa para frente, espalha ao máximo, passa para todo mundo e que eles passem para outros. Porque daqui a pouco, Timóteo, você também pode ser martirizado. E aqueles que aprenderam o evangelho também podem ser perseguidos e mortos. Então vai passando, vai ensinando. Aleluia. Ele compara os ministros de Deus com soldados que precisam manter o foco na missão. E aí você consegue imaginar, diante desse todo esse sentimento, a morte chegando para todo mundo, perseguição geral, e Paulo, o velho apóstolo, na masmorra, com frio, tendo suas mãos algemadas. Eu imagino a dificuldade para escrever com as mãos algemadas, esperando a morte, mas ao mesmo tempo dizendo para Timóteo, fiel é essa palavra. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Então eles vão fazer com que a gente negue Jesus, mas não nega Timóteo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Paulo, ele ainda dá conselhos ricos e valiosos a Timóteo sobre não perder tempo com coisas inúteis, fugir dos desejos da mocidade, disciplinar os opositores, E no capítulo 3, Paulo ele alerta sobre os últimos dias, que será marcado por homens amantes de si mesmo e cruéis de várias formas. Veja 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. E contra isso, Paulo se dá como exemplo para que Timóteo possa seguir. E aconselha a Timóteo que siga aquilo que aprendeu com Paulo e com a Bíblia desde a sua infância. E ele faz questão de exaltar as Escrituras, dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar em justiça. Glória a Deus. Com o objetivo de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. No capítulo 4, Paulo ele ordena firmemente, colocando Deus e Cristo como testemunhas. Aqui Timóteo, pregue a palavra sem cessar.
pregue a palavra em tempo e fora de tempo, exorta, redáguas. Nós estamos morrendo, Timóteo, estamos sendo perseguidos. Ou seja, o mundo está acabando, o mundo antigo está acabando, que o mundo antigo acaba assim, né? Então, prega a palavra, Timóteo, em tempo e fora de tempo, a hora que der, prega o tempo todo. Aleluia. Ele fala, né, de alguns que abandonaram a fé. Ele dá a localização de outros cooperadores, porque é Timóteo que vai dirigir, direcionar esses missionários agora. Ele pede que traga Marcos consigo. Provavelmente, né? Vem me ver, Timóteo, e traz o Marcos. Provavelmente porque Paulo ele tinha orientações específicas para Marcos. Ele fala de Alexandre. Quem é esse Alexandre? Era um cristão, mas que Paulo ele fez uma besteira, então Paulo colocou ele em disciplina. Veja 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. Tá? Mas esse Alexandre não gostou da disciplina. Você já viu aquele crente que quando o pastor deixa ele em disciplina, ele faz pior, ele falta, ele não vem mais para a igreja, ele não sei o quê, né? É o Alexandre Latoeiro. Ele não gostou da disciplina, se desviou do evangelho, e com raiva de Paulo, ele prejudicou o apóstolo Paulo. Mas muito, muito. Paulo não entra em detalhes, mas nós sabemos que foi muito. Por quê? Porque geralmente Paulo ora pelos inimigos, mas por esse cidadão, Paulo diz, eu espero que Deus faça justiça. Isso você vê em 2 Timóteo capítulo 4, verso 14. Tá? Então, ele conta também sobre o seu primeiro julgamento, né, que ninguém o assistiu, mas o Senhor estava com ele. E ele manda saudações aos seus principais companheiros. Amém? E assim termina a segunda carta de Paulo a Timóteo. Que nós sejamos como Timóteo, quando leu essa carta. Que os nossos olhos nadem em lágrimas pelo sofrimento do apóstolo Paulo e de todos os cristãos que são perseguidos no mundo. E que os nossos corações eles queimem com o fogo do Espírito, cheios de vontade e ousadia para pregar o Evangelho em meio à perseguição romana que dura até hoje. Amém? Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais. Um abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.